Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com muita inveja da sua irmã Léia e disse ao marido: Dê-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: Você está pensando que eu sou Deus? É ele quem não deixa você ter filhos. Então Raquel disse: Aqui está a minha escrava Bila. Tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo, eu serei mãe por meio dela. Assim, Raquel deu a Jacó sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: Esse menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse: O nome desse menino será Naphtali, porque lutei muito contra minha irmã e venci. Quando Leia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina. E Zilpa deu a Jacó um filho. Então Leia disse: Que sorte, esse menino vai se chamar Gade. Depois Zilpa deu a Jacó outro filho. E Leia disse: Como sou feliz! Agora as mulheres dirão que sou feliz. Por isso o menino se chamará Azer. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rúben foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou para Léia, sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Léia: Por favor, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Léia respondeu: Será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que meu filho me deu? Aí Raquel disse: Vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó essa noite. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Léia foi encontrar-se com ele e disse: Essa noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as mandrágoras que o meu filho achou. Naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Léia e ela ficou grávida e deu a Jacó um quinto filho. Então Léia disse: Esse menino se chamará Issacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois Léia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho e disse: Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo porque lhe dei 6 filhos. Por isso ela pôs nele o nome de Zebulon. Por último, Léia teve uma filha e lhe deu o nome de Dina. Então, Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso, ela pôs nele o nome de José. Jacó e Labão fazem um trato. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra. Dê-me os meus filhos, as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem o quanto eu tenho servido. Labão respondeu: Fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar e eu pagarei. Então Jacó disse: O Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois de tudo, aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Jacó respondeu: Não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o senhor concordar com a proposta que vou fazer. Hoje eu vou passar por todo o seu rebanho a fim de separar para mim todos os carneiros pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como salário. No futuro, será mais fácil o senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no seu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o senhor saberá que fui eu que roubei. Labão concordou, dizendo: Está bem, aceito a sua proposta. Mas naquele mesmo dia, Labão separou para si todos os cabritos que tinham listras ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas, ou que tinham algum branco, e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles, e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de choupo, de amendoeira e de plátano,
e destacou-os, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam listras, com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listrados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho, separando-os dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha galhos das árvores na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. A Bíblia ela é riquíssima. Ela, inclusive, fala de algo que, para a gente, não parece genético. Primeiro, a competição entre Leia e Raquel, a irmã. Lembra que Jacó amava mais Raquel, amava menos Leia, mas Leia pôde ter filho, Raquel não podia ter filho. E aí, olha como funcionava naquela época, né? Duas coisas que eu quero dizer aqui bem interessantes. Primeiro, Raquel entregou a escrava para Jacó, para que Jacó tivesse relação com a escrava, para que a escrava desse o filho para Raquel. Agora, imagina o coração dessa escrava, que na verdade a outra tomou como se fosse mãe. Mas naquele tempo a própria escrava cuidava também do filho, que era dela. E ela permanecia na família como concubina. Então, primeira coisa, a relação de escravo, de senhor e senhora, escravo e escrava, e como Deus atende. Tem a rixa entre as irmãs, e ela deixa bem claro isso. Ó, eu venci da minha irmã, e no futuro Deus concede a Raquel, de tanto oração, de tanto temor, concede a Raquel um filho. O que eu quero dizer? A cultura da época, a gente fica tão permeado em volta da cultura que a gente começa a achar que a cultura é normal. Então a gente não pode julgar com a nossa lente de hoje, com a modernidade que nós temos hoje, entre homens e mulheres, a gente não pode julgar a cultura da época da Bíblia, porque não faz sentido. Então, naquela época, culturalmente falando, isso era algo comum. E, na verdade, a descendência era importante, porque era melhor ter o filho da concubina do que ficar sem a descendência. Porque, na real, naquele momento, a lei dizia que quem cuidava era pai e quem cuidava era mãe. Então, acho muito interessante, mas a competição ela já existia mesmo no povo de Deus. Existia essa competição entre as irmãs. Segunda coisa, Labão, ele, eu estou sendo abençoado por causa de Jacó. Se eu deixar ele embora, o que vai acontecer comigo, com o meu rebanho? O que vai acontecer comigo? Então, Labão não quer que Jacó vá embora, mas Jacó quer a sua liberdade, a maturidade. Então, olha que legal, Jacó passa por uma fase de traição do irmão, passa por uma fase que ele vê o seu tio Labão enganando ele, depois ele passa por uma fase de crescimento pessoal e ele quer a sua liberdade. Isso nada mais é do que a história da vida. O ser humano ele cresce mais ou menos nessa rotina dessa vida. E olha que interessante, Jacó, ele através de um mito, ele acreditava que se o rebanho cruzasse na frente de um galho assim assado, o rebanho ia nascer com listras. Ele acreditava no mito. Ele não entendia de xão, xizinho, yzinho, ele não entendia nada disso. Mas é legal que através dos mitos, através da crença, Deus ele se revela. Então, qual é a crença que você tem? Que Deus ele se revela para você? Qual é a sua crença? E isso acontece muito conosco. Bom, vamos lá, antes de continuar, quero dizer, a gente vai ler agora Marcos 2, eu quero dizer o seguinte, faça parte da família real, faça parte desse canal, deixe seu like, isso não vai te custar R$1, mas vai ajudar muito o canal a crescer. Se esse canal estiver fazendo diferença para você, manda ele
aviãozinho, compartilha, essas frescureadas todas aí, mas manda porque isso vai nos ajudar bastante. E o nosso propósito aqui é um único propósito, que é levar a palavra de Deus, porque a gente dedicou a nossa vida para isso, né, amor? Porque isso é o que Deus quer. Ontem eu vi um TikTok, uma pessoa perguntou assim para outra, mas por que vocês... ela não falou cristãos, ela falou evangélicos, mas eu vou falar cristão de uma forma geral. Tem essa necessidade de ficar falando de Deus, falar para os outros. Tu viu esse TikTok também? Ficar levando a palavra de Deus adiante. Para que isso? Isso dá um saco. E aí a pessoa que estava fazendo a entrevista respondeu: porque essa é a vontade de Deus. Deus mandou que a gente levasse a palavra dele em diante. Que legal. É por isso que a gente faz isso. Por que a gente faz mandamento. Isso? A gente obedece. A gente precisa fazer isso? A gente precisa fazer esse canal? A gente precisa de... Não. A gente não precisa disso. A gente está fazendo para ter view, para ter seguidor e blá, blá, blá. Se Deus quiser, isso vai ser a consequência do canal. Exato. Mas por que a gente faz isso? Por que a gente se doa? Porque, na verdade, a gente quer o seu bem. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu dificilmente me importava com os outros. Eu era um cara... eu era bem frio, né, amor? Inclusive, eu dizia o seguinte. Eu dizia que eu não acreditava em padre, pastor e qualquer coisa do tipo, porque eu acreditava no que eu lia. Eu acreditava no que eu estudava. E eu não queria ir na igreja de jeito nenhum. Até que uma vez, eu leio a Bíblia desde os 14 anos, como eu já falei, lia com propósito agnóstico, lia com propósito de contrariar os cristãos, eu lia com propósito de encontrar debate, e eu acabei encontrando Deus na ciência, encontrei Deus na filosofia, encontrei Deus no espaço, encontrei Deus no micro, no macrocosmo, encontrei Deus na história pericial, eu encontrei Deus na ciência. Mas eu não tinha encontrado Deus na crença. Eu continuava frio, continuava gelado. A gente sempre teve uma relação familiar, uma estrutura familiar muito boa, porque isso é uma construção do homem, de mindset. Eu sempre estudei muito isso. Mas eu não encontrei Deus na fé. E Deus, eu orava por 3 anos, eu orei e pedi esse encontro com Deus, e Deus me permitiu, e hoje eu posso dizer que eu tenho fé, porque fé é a certeza daquilo que você não conhece, certeza daquilo que você não sabe, certeza daquilo que você não tem como tangibilizar. Hoje eu encontrei Deus pela fé. E por que então que a gente fala a respeito disso? Por que a gente faz isso? Por que a gente fala a respeito disso? Porque a gente quer o seu bem. Eu quero dizer o seguinte, eu sempre fui muito feliz com a minha família, mas sempre senti que faltava algo, e a gente tenta buscar esse algo trabalhando, em dinheiro, tenta buscar isso aí na família, homens e mulher, tenta buscar isso em futebol, tenta buscar isso em qualquer coisa. Mas essas coisas não vão te trazer uma felicidade por longo prazo. Eu vou generalizar aqui, mas vide atores, cantores e assim por diante. São pessoas pessoas com muito dinheiro, com muita fama, com muito tudo. Se essa pessoa ela não tem Deus, ela se sente vazia e eventualmente acontece delas tirarem a própria vida. E às vezes elas não sabem nem por que são vazias. Elas não tiveram nem a oportunidade de encontrar Deus. Então, assim, se permita. Gente, deixa like, manda para isso aqui para os outros. Isso não é uma competição. A gente faz esse canal para que vocês tenham o melhor do que a gente pode oferecer através do Espírito. E por amor a nós também. Porque esse canal está fazendo a minha família crescer tanto em Cristo. Esse canal está edificando tanto a minha família. Porque a gente se obriga a estudar, a gente se obriga a ler. Eu confesso que eu já li a Bíblia algumas vezes, eu já estudei a Bíblia, e cada vez que eu leio eu tiro algo melhor, algo maior, eu tiro um proveito, eu me torno uma pessoa melhor.